Sejam muito bem-vindas para a nossa segunda aula sobre liderança no Ministério Infantil. A nossa primeira aula, nós falamos sobre o que é um ministério extraordinário, o que é uma liderança extraordinária. Bom, eu creio que você já tenha feito toda a aplicação, já tenha respondido os questionários, tenha tido um tempo de oração. Então agora, nessa segunda aula, nós vamos entrar um pouco mais a fundo da forma como nós enxergamos o nosso ministério. Então nós vamos falar, vai ser uma aula um pouquinho mais técnica, não tão ministrativa quanto a primeira, mas eu quero que você esteja muito atento, né, para que a gente possa contribuir, né, e você consiga absorver aquilo que nós já temos aprendido nessa tarde. Bom, vamos lá então. Aula 2. Aonde queremos ir? Se eu não sei para onde eu estou indo, não chego a lugar algum. Essa é uma máxima, né, que faz muito sentido para nós. Se eu não sei onde eu estou indo, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque não existe o lugar de chegada, né? Eu vou indo assim, de qualquer forma, não existe um objetivo, não existe algo que eu quero alcançar. E é muito triste, mas a grande maioria dos ministérios infantis, ele age dessa forma. Ele tem uma forma, um modo de operação, que é, vamos ficar com as crianças durante o culto, ponto, e eu não tenho um objetivo, eu não tenho onde chegar, eu não sei quais são os métodos que eu tenho que usar, eu vou vivendo a vida assim. E essa forma de levar o ministério infantil, ela vai matar dentro de você toda a esperança, toda a motivação, vai matar a equipe, e é por isso que nós queremos trazer essa segunda aula, que é muito importante para que você é líder. Você precisa saber aonde você quer chegar. Para isso, você precisa ter uma ideia de visão, missão e valores. Eu até coloquei aqui algum conceito só para vocês terem uma ideia do que isso significa, né? Primeira coisa que nós colocamos aqui é a nossa missão. O que é uma missão, tá? Vou colocar aqui o conceitinho para vocês. O propósito, a razão pela qual o ministério existe. Eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Por que é necessário que eu tenha um ministério infantil na minha igreja, né? Por que nós estamos aqui? É para ficar com as crianças durante o culto, para os pais aproveitarem e cultuarem a Deus? Se você tem essa visão, você volta na primeira aula, recomeça esse curso, porque nós já só sai de lá para essa aula quando você já não pensar mais isso, né? Porque a razão que você existe vai determinar a forma como você vai conduzir o seu ministério. Outra coisa, um outro conceito é a visão. O que seria a visão? É onde o Ministério Infantil quer chegar no futuro. O que eu estou vendo para frente? O que eu olho e eu quero alcançar? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? O que é o meu ideal? Né? Onde está o meu ideal? E aqui, os valores, né? A ponte, o que é os valores? É as ferramentas e a ponte que eu vou usar para chegar da onde eu entendo como missão e a visão. Como é que eu faço para chegar nesse lugar, né? Então, esses são os conceitos que nós precisamos ter. Então, quando a gente olha para o nosso Ministério Infantil, e é isso que eu quero que você faça hoje, quero que você olhe para o que você tem nas suas mãos, para aquilo que o Senhor te deu para liderar e pense, qual é a missão, qual é a visão que eu tenho e quais são os valores que são fundamentais. A gente vai mais para frente falar um pouco da nossa estrutura aqui do Kinder, até para você ter uma inspiração. Mas você precisa olhar para a sua realidade. E dentro da sua realidade, pensar e sonhar com aquilo que Deus deu para você. Eu vejo assim que é muito difícil, porque, por exemplo, hoje eu sou líder do Kinder daqui de Joinville, né? Joinville é a nossa igreja sede da Onda Dura, né? A igreja que tem mais expressão em números, né? As outras igrejas estão nos campos, nas igrejas locais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Talvez você seja de alguma cidade. E aí, o que acontece às vezes? As pessoas olham para nós e pensam, poxa, eu queria fazer as coisas como se faz em Joinville, né? E ainda que nós tenhamos a mesma missão, tenhamos os mesmos valores e tenhamos a mesma visão,
a maneira de operar aquilo é completamente diferente, porque as nossas estruturas são diferentes. Então, você pode se inspirar, sim, na visão de outros ministérios, na forma, na visão, nos valores, enfim, você pode se inspirar, mas você precisa entender que a realidade da sua igreja é única, e é nessa realidade que Deus quer usar você. Existem outras coisas que são fundamentais, e aqui eu coloquei outras 3, que são fundamentais que sejam comunicados, tá? Primeiro, eu preciso ter a visão, missão e os valores bem estabelecidos, e aí nós precisamos desses outros 3 elementos também muito bem estabelecidos. Quais são eles, tá? Confissão de fé da igreja local. Esse item aqui, para mim, é o mais importante do que os outros 2, e eu vou explicar por quê. Porque assim, para começar, o ministério infantil, ele pertence ao corpo da igreja, né? Isso é óbvio, talvez, para algumas pessoas, mas na prática, às vezes, não é tão óbvio. Porque o que acontece? Dentro da liderança da igreja, provavelmente você tenha um pastor principal, que aí você pode chamar na sua realidade de pastor sênior, né? Pastor principal, enfim, cada lugar tem a sua nomenclatura. Esse pastor provavelmente tenha uma missão, tem os valores da igreja, tem a forma como a igreja pensa, já estabelecidos. Quando você vai estabelecer os valores, né, a visão e a missão do Ministério Infantil, ele não pode estar desassociado da igreja, porque senão você corre o risco de fazer uma igreja dentro de outra igreja. Isso acontece em qualquer ministério, seja ministério infantil, seja ministério de jovens, adolescentes, enfim. Nós precisamos entender que nós temos que andar na mesma visão do que o pastor principal. Por quê? Porque Deus colocou ele naquela posição para nos liderar e sim, nós temos que estar em acordo com aquilo que nós fazemos e com aquilo que ele faz e estarmos submetidos a isso, né? Ninguém é obrigado a estar, por exemplo, na onda dura, mas se está na onda dura, a gente tem uma forma de pensar, de enxergar a igreja, enfim, né? Então, qual é a importância da confissão de fé? Porque uma confissão de fé de uma igreja, o que é? Todas as doutrinas básicas, as mais fundamentais, que é a forma como a igreja pensa doutrinariamente. Qual é a importância disso? Normalmente, quando nós trabalhamos com crianças, nós também trabalhamos, paralelo a isso, com o ensino. Como pode que eu não conheça a confissão de fé da minha igreja? Eu não sei como a minha igreja pensa fundamentalmente, de forma sistemática, sobre alguns assuntos, e eu vou ministrar uma aula para as crianças dessa igreja. Como que eu posso não saber como a minha igreja pensa a respeito de salvação, batismo, ceia, enfim, né, as doutrinas básicas ali? Como é que eu posso escolher um material para ministrar às crianças? Não vai haver uma divergência? Então, esses pequenos ajustes, eles precisam ser feitos. Eu preciso ter clareza em como a igreja pensa. Então, você precisa conhecer a confissão de fé da sua igreja. Não existe como você ter alguém que vai ministrar uma aula ou vai ensinar as crianças, sendo que essa pessoa não caminha na mesma confissão de fé da igreja. Então, assim, isso precisa ser muito claro. Na nossa realidade aqui de Onda Dura, a gente tem a nossa confissão de fé na capa da Bíblia que nós vendemos, nós temos essa confissão de fé em forma de folheto, nós temos essa confissão de fé em modo PDF para mandar para as pessoas. Então, a confissão de fé, ela é determinante para que alguém sirva no ministério infantil. Como a pessoa vai ter acesso a essa confissão de fé na vida comum da igreja? Para servir, no nosso caso, a pessoa precisa ser membro da igreja. Para ser membro de uma igreja, você precisa estar de acordo com a confissão de fé daquela igreja. Então, é nessa via que nós temos na nossa realidade o familiarizando. A pessoa chega, ela vai se tornar membro da igreja, ela passa pelo familiarizando, ali é mostrado, explicado como nós pensamos, quem nós somos, né? Como nós entendemos algumas doutrinas básicas, as pessoas podem tirar suas dúvidas e, após isso, nós temos a integração do voluntário.
que também é uma forma de mostrar como a igreja encara o voluntariado, qual é a nossa cosmovisão bíblica a respeito das coisas, enfim, né? Então a pessoa já chega com esses pré-requisitos para ministrar no ministério infantil. Talvez a sua igreja ainda não, mas eu quero dizer para você que isso é fundamental. Outra coisa, manual do voluntário. Como é que você vai trazer a clareza sobre as coisas que você faz? Se a pessoa não sabe como é que funcionam as dinâmicas, quem é o quê, quem vai para lá, como é que funciona, o que eu posso, o que eu não posso, qual é o meu comprometimento, né? Muitas pessoas reclamam assim, os voluntários não têm comprometimento, servem quando querem. Tá, mas você comunicou a essa pessoa de que essa pessoa precisaria servir a cada 15 dias? Você comunicou a essa pessoa que para ela poder estar no ministério, ela teria que vir um culto diferente do que ela serve? Você comunicou a essa pessoa que ela precisa avisar com tantos dias de antecedência que ela não vai estar no culto? Então, como é que a gente espera a coisa das pessoas que a gente não comunicou? Então, esse manual do voluntário é fundamental. Outra coisa que é muito importante é o organograma do ministério. Por quê? Se você tem uma estrutura menor, talvez isso não tenha tanta relevância, porque você consegue ali, né? Você tem 10 professoras que dão aula, ou 5, enfim, menos pessoas, elas sabem quem é a líder, uma submete a outra, ok. Mas se você tem um pouquinho mais de voluntário, você vai sentir muita falta de um organograma. Mas, independentemente da situação, sejam muitas pessoas ou poucas, o organograma é fundamental. Então, essas coisas são muito importantes na forma como nós comunicamos quem está conosco. Bom, quais são os problemas de nós não termos esses materiais? Quais são os problemas das pessoas não saberem quais são os seus valores, qual é a sua missão, qual é a sua visão? Qual é o problema da pessoa não saber qual é a confissão de fé? Qual é o problema da pessoa não ter um manual e ela não saber a quem ela se reporta porque ela não foi comunicada por um organograma? Poxa, o que tem de problema nisso? Eu listei pelo menos 10 problemas aqui. Com certeza daria para listar infinitos, porque a gente vai pensando e vão surgindo outras e outras questões. Primeira coisa, o voluntário sem um direcionamento claro. Ninguém fica num lugar onde ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ok? Esse é o básico. O voluntário, ele precisa saber aonde ele está indo. Poxa, é para lá que eu tenho que seguir. É isso que nós temos que alcançar. Na nossa realidade, por exemplo, nós temos, em termos de ensino, 52 lições. O voluntário sabe. Nós temos que fazer essas 52 lições. De que forma? Assim, assim, assim. Qual é o período? Assim, assim. Vai ter como? Vai ser desse jeito. Então, ele sabe aonde ele está indo. Ele tem uma noção de que aquilo tem um começo, um meio e um fim. Né? Um fim, não só um fim de término, mas um fim de finalidade. Ele precisa saber onde ele está indo. Então, o voluntário, quando ele não tem esses recursos, ele se sente completamente perdido. E isso desestimula a pessoa em permanecer. Outra coisa, não entendem porque precisam realizar determinadas atividades. Eu tenho, assim, experiência já em várias situações das pessoas repetirem coisas que elas não sabem por que elas estão repetindo, né? Acabam porque todo mundo faz daquela forma, eu vou fazer também, né? Uma vez, eu lembrei de uma história até curiosa, muitos anos atrás, a gente participava de um retiro, fazia um retiro, um grupo de ministrações, né, para mulheres, enfim. E aí a gente fez esse retiro, né? E aí, num determinado momento, nós estávamos orando para as mulheres, tinha uma pessoa que era muito expressiva. E aí ela foi orar e ela, né, fez um movimento que, sei lá, se assemelhou de alguma forma com uma águia, enfim. Não sei exatamente o que foi, porque eu não vi. Aconteceu que existiam pessoas naquele grupo que eram africanas, tinham vindo da África para participar desse retiro, né, desse momento onde nós estávamos fazendo essa atividade com as mulheres. E aí eu fui, um tempo depois, fui convidada para ir à África para ministrar. Quando nós chegamos nesse determinado, então tinha todo um cronograma, né, do que tinha que fazer.
Quando nós chegamos nesse determinado momento de orarmos pelas mulheres em específico, a pessoa responsável olha para mim e diz assim, Letícia, que horas que é o voo da águia? Gente, minha mente foi pro... Eu falei, que voo da águia? Do que você está falando? Eu pensava assim, gente, do que essa pessoa... E ela, o voo da águia que a fulana fez. Gente, eu não sabia o que era. Eu falei, gente, não existe voo da águia, gente, o que é? E aí ela foi tentando me explicar e eu pensei, poxa, foi uma coisa que aconteceu. Agora imagina se eu não estou lá. O que iria acontecer? A pessoa que eu estava organizando iria fazer o voo da águia e ensinar que esse voo da águia era... Gente, nós estávamos formando voadores de águia na África do Sul até hoje. Né? Por quê? Uma coisa que não tinha o menor sentido, não tinha a menor base para nada, uma coisa totalmente... não tinha fundamentação para aquilo, ia acabar sendo reproduzido. Por quê? Porque quando eu não tenho clareza nas regras, eu não tenho clareza de como as coisas funcionam, as pessoas não sabem por que estão realizando determinadas atividades. E aí pode acontecer o seguinte, da pessoa fazer, repetir sem pensar, ou ela pode começar a questionar tudo e pensar assim, poxa, não, mas eu acho que isso deveria ser feito dessa forma, eu acho que isso deveria ser feito de outra, porque eu acho que... E aí começa a fomentar uma murmuração. Então a gente precisa saber onde é que a gente está indo. Vou dar um exemplo bem claro para isso. No nosso ministério aqui, a gente tem um sistema diferente de ensino, né? A gente tem o nosso sistema próprio e ele tem uma base doutrinária. Então, ele tem 52 semanas, e aí a gente ensina a doutrina, e aí intercalado com os blocos de doutrina, a gente tem as histórias bíblicas. Então, tira um pouco o professor da zona de conforto, porque não é igual em todos os lugares. Então, isso é um questionamento que quem vem de outros ministérios chega e ele pensa, poxa, mas a gente não vai ensinar aqui que Jesus andou sobre as águas, a gente não vai ensinar isso. Não, a gente vai ter momentos que a gente vai ensinar as histórias bíblicas, mas a base do que a gente faz é a doutrina. A gente vai ensinar sobre Trindade, sobre quem é Deus, né? Os atributos de Deus, enfim. E aí a pessoa dá uma bugada às vezes. Então, se ela não compreende a visão que nós temos e por que nós fazemos isso, ela vai achar aquilo uma coisa sem sentido, ela não vai saber por que ela está agindo daquela forma, ela vai ficar insatisfeita e acaba se desmotivando e às vezes se desligando do Ministério Infantil por algo que, se você tivesse comunicado, teria sido resolvido. Então, isso é uma das consequências. 3, divisão da equipe. Por quê? Porque opiniões nós vamos ter diversas, né? Eu tenho hoje na minha equipe 80 pessoas, né? Na minha equipe de voluntários, 80 opiniões diferentes. Então, se não houver uma visão, eu não vou conseguir dar um norte para as pessoas que estão ali. Cada um vai apitar para um lado, né? E assim, todo mundo tem opinião, né? Se a opinião desse dinheiro, então é rico, né? Porque todo mundo tem a sua. Então, assim, isso causa divisão na equipe. Por quê? Porque a equipe vai ter aqueles que pensam de uma forma, não, mas eu acho que esse não tem que ser um valor, mas eu acho que deve ser dessa forma, enfim. Isso acaba tendo muito conflito, né, dentro da equipe, muitas dificuldades nesse sentido. 4, não cumprem o planejado. Por quê? Porque ele não sabe que ele tem que cumprir. Ele não sabe qual é o objetivo daquilo que ele está fazendo. Ele vai vivendo a forma como as coisas vão ser aparecendo para ele. E aí, o que acontece? Normalmente, o líder, ele fica muito frustrado, porque ele olha e diz assim, poxa, eu projetei as coisas para fazer dessa forma, mas aí a pessoa simplesmente não veio. Mas aí a pessoa também não sabia que ela teria que avisar com antecedência, ela teve um problema, ela não sabia que tinha uma regra para isso, né? Então, ela não cumpre o que foi planejado, porque ela não sabe aonde ela está pisando, ela não sabe o que ela está fazendo. As pessoas sentem-se perdidas, né? Conflitos internos, já falei um pouquinho mais ali anteriormente, opiniões contrárias, porque o que acontece? Quando tu tem uma visão muito estabelecida, a pessoa já entra sabendo como funciona, como aquele ministério crê, quais são os valores, onde ela quer chegar, que se ela não concorda ou se ela não se sente à vontade de caminhar em unidade com aquele pensamento, com aquela visão, ela já nem fica. Então, às vezes a gente acaba absorvendo pessoas que têm uma mentalidade muito diferente porque não foi comunicado a elas como nós pensamos, né? Então, quando é comunicado, as pessoas já vão se adequando de acordo com aquilo que já está ali pré-estabelecido. Confusão para tomar decisões. Isso é muito fundamental porque
existem coisas, às vezes, que nós temos que decidir e que, se a gente não tem em claro o nosso objetivo, a gente acaba cedendo a pressões, cedendo a necessidades, cedendo, enfim, a uma série de coisas que nos tiram do foco daquilo que a gente tem para fazer. Vou dar um exemplo bem básico. Nosso ministério aqui em Joinville, o nosso foco não é fazer eventos, né? Tanto é que a gente tem, assim, eventos grandes com as crianças em 2, 3 oportunidades no ano, no máximo, né? A nossa visão, ela é baseada em auxiliar as famílias, né, a glorificar a Deus através do ensino, através da profundidade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas ela tem uma missão focada em auxílio às famílias. Então, por exemplo, preciso fazer um dia da criança. Não temos grana para fazer. Poxa, vira um problema. Meu Deus, porque a gente tem que fazer, porque todo mundo faz, porque não sei o quê, papapá, e agora como vai ser? Acabou tudo, acabou o ministério, né? A pessoa fica totalmente desiludida porque ela não conseguiu fazer aquele evento. Mas, se ela tem em claro a missão dela, e a missão dela não é essa, ela vai ficar assim, não, o fazer evento é o extra, porque a minha missão é outra. Agora, claro, se a sua igreja, a missão é fazer eventos para atrair pessoas, enfim, aí é uma outra questão. Mas eu estou falando da nossa situação aqui. Então, eu consigo ajustar a minha decisão. Poxa, não vou dar um passo maior que a perna, não vou, né, investir financeiramente em algo que eu hoje não posso, porque a minha missão é outra. A gente não precisa de eventos para fazer o que a gente foi chamado para fazer. Entenderam? Então, a forma como eu estabeleço a visão, a missão e os valores determinam as minhas decisões, ajudam nas minhas decisões. Erros por falta de conhecimento, né? Principalmente em se tratando de manual do voluntário, né? Aquilo que a gente falou anteriormente ali, né? Esse manual do voluntário e o organograma, eles fazem com que a gente cometa muitos erros, porque eu vou me reportar à pessoa que não é a pessoa que vai resolver, no caso do organograma, eu não sei quem é a pessoa que está acima de mim, eu não sei quem eu falo. Por exemplo, na nossa realidade aqui, nós temos a liderança geral, que é minha. Cada culto tem 1, 2 ou 3 gerentes, né? Dependendo da quantidade de público daquele culto, os gerentes vão ali organizar a entrada e saída. Se alguém tem um problema naquela escala, por exemplo, daquele culto, para domingo à noite, nós temos 3 gerentes, 2 gerentes no baby, um casal e uma gerente geral do restante do kinder, né? Se algum voluntário tiver um problema, ele não precisa mandar uma mensagem para mim. Ele sabe, porque ele conhece o organograma, né, que ele pode mandar a mensagem para a pessoa responsável daquele horário, né? Ele tem um manual, ele já sabe como é que funcionam os horários e como é que ele tem que cumprir, qual horário que ele tem que chegar no culto, porque ele já tem esse conhecimento. Então, quando as pessoas não têm o acesso, elas erram porque elas não sabem, né? Isso é muito clássico. E outra, o distanciamento do ministério infantil do pastor. E eu quero me deter bastante nesse evento, nesse item aqui, porque eu acho o item muito fundamental. Nós precisamos ter o nosso coração alinhado com a nossa liderança. Você não tem carreira solo. Você não tem carreira solo como líder do Ministério Infantil. Você faz parte do corpo. Você não pode fomentar na sua equipe e pensar mal da igreja, pensar mal do seu pastor, ou se estar distanciado na sua alma, no seu coração, nas suas emoções, de amar a sua igreja como um todo, não só o Ministério Infantil. Isso é um erro que muitas pessoas cometem, muitos líderes cometem. Você talvez esteja matando o chamado, matando o ministério, destruindo relações que poderiam ser muito boas. Por quê? Porque você está olhando só para você, se colocando como vítima. Oh, meu pastor não me dá atenção. Ah, porque o pastor não investiu na gente. Oh, porque preferiram fazer um investimento em tal coisa. Não. Gente, isso acaba com a sua equipe. Não cometa esse erro, não cometa esse pecado terrível, não se distancie da sua liderança.
tenha um coração alinhado com a sua liderança. O líder do ministério infantil precisa ter o coração alinhado com o seu pastor para que as coisas aconteçam. Não faça carreira solo. Viva integralmente o seu ministério aliado e junto com toda a igreja local. Faça algo voltado para que o ministério esteja apoiando a igreja. Não viva sozinho. E isso é muito importante porque, assim, quando você vai falar de missão, de valores, né, de visão, quando você vai falar de manual, você precisa discutir isso com o seu pastor. Você não pode achar que você vai determinar a visão. Ah, mas a minha igreja não tem missão. Então tenha uma conversa sincera com o seu pastor. Pastor, eu quero conversar com você porque eu não conheço a nossa confissão de fé. Como é que a gente poderia fazer para que o senhor pudesse me auxiliar nisso? Seja humilde, pergunte. Não queira fazer disso um problema, mas auxilie a sua igreja a avançar. Se você auxiliar nesse sentido, a sua igreja vai ter muito mais potencial para crescer, né? Você que é da igreja Onda Dura, que esteja assistindo isso, talvez você pense, poxa, mas eu já sei a minha confissão de fé, eu já conheço, já sei e tal, mas você precisa não só saber que existe, você precisa estar apropriado daquilo que nós ensinamos. Você precisa saber exatamente como o seu pastor pensa, sente para conversar com ele, tenha momentos de troca. Eu todo ano pergunto, pastor, o que você está pensando? O que você gostaria que eu fizesse esse ano? O que você sonha, né, para o Ministério Infantil, para o Kinder, né? Lipão, como é que você vê tal coisa? Às vezes tem coisas que eu tenho vontade de fazer e eu pergunto, pastor, eu tinha vontade de fazer tal coisa. Tu acha que isso é bom? Tu acha que isso é interessante para a igreja? Gente, porque eu não estou aqui para fazer carreira solo. Nós estamos aqui para servir a igreja, nós pertencemos a um corpo e o nosso pastor precisa andar conosco nessa empreitada. E isso é tão fundamental porque se o pastor anda conosco, automaticamente ele vai ter os olhos voltados às necessidades que eu tenho. Muitas pessoas ficam, poxa, porque meu pastor não dá atenção, porque ele nunca vem aqui no Ministério Infantil, porque ele não sabe o que acontece. Gente, às vezes o pastor tem 800 coisas na cabeça, enfim, quem é pastor sabe, né? A gente tem muitas necessidades e a gente pode errar, pode falhar nisso, mas você precisa atrair o seu pastor. Pastor, eu quero que você venha trazer uma palavra, eu quero que você se envolva. Eu fui agora, um tempo atrás, numa igreja em Brasília, achei muito legal, porque na hora da contação de história, quem se fantasiou foi o pastor, eu achei aquilo sensacional. Poxa, o pastor veio participar da ministração com as crianças. Mas isso é construído com investimento. Isso não foi assim. Você não pode chegar para o seu pastor hoje, que nunca esteve no Ministério Infantil, e dizer, pastor, eu tenho aqui uma roupa de palhaço, pastor, mas assim, né? Eu sei que talvez vai ficar um pouco apertada, mas assim, eu gostaria que você fizesse um número. Gente, ele vai dizer que não, né? Talvez não seja nem o perfil dele, mas você precisa atrair, pastor. Poxa, como é que você acha que a gente deveria fazer isso? Manda uma foto, né? Tenta fazer algo. No dia do pastor aqui eu fiz uma homenagem muito simples. Mandei ali uns docinhos com os mascotes do Kinder. Fiz questão de, mandei para os líderes. Falei, gente, vamos honrar o nosso pastor, ele é o nosso pastor. Então, assim, a maneira como você conduz essa relação vai determinar muita coisa para que você tenha uma liderança extraordinária. E aí, dando sequência, como que eu comunico? Poxa, então tá, eu preciso ter uma missão, preciso ter um valor, preciso ter uma visão, ok, já entendi. Preciso da confissão de fé, show. Preciso do manual do voluntário, vou ter que fazer, não tenho. Preciso de um organograma, poxa, onde eu procuro? Organograma no Google, né? Enfim, você já sabe o que você precisa. Agora, como é que eu faço para comunicar? Porque não adianta você pegar tudo aquilo que você programou, tudo aquilo que você estudou, e engavetar. Isso precisa estar claro para as pessoas. Eu até tirei uma foto aqui da nossa igreja mesmo. Essa aqui é uma parede na sala de comunicação. E aí a gente tem assim, o que somos? Uma igreja bíblica acolhedora extraordinária. Missão, ser igual a Jesus para manifestar a glória de Deus no mundo. Isso aqui rege todas as coisas que o Ministério de Comunicação faz. Por quê? Porque qual que é o nosso propósito? O quem nós somos?
Aonde nós queremos chegar? Isso aqui fica claro, fica na parede, né? Fica visual. Então, assim, para as pessoas poderem compreender, elas precisam de visualizar aquilo que você quer comunicar. A comunicação, ela precisa ser visual. Eu preciso, talvez, faça ali um quadrinho, né? Talvez faça um banner, talvez comunique isso em forma de um material palpável, para que ela possa enxergar e dizer, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. A gente quer agora no Kinder, a gente não fez ainda, mas a gente está por fazer um mural, onde a gente vai ter nossa visão, nossa missão, vamos ter os materiais ali para os pais chegarem e verem, poxa, é isso que está sendo feito no Kinder, massa, legal, é isso que está acontecendo, sabe? Avisos, é visual, eu preciso tornar aquilo concreto. Tudo que aquilo que fica no mundo do pensamento, que fica assim, ele não se torna concreto para a pessoa, é muito mais difícil da pessoa conseguir internalizar. Outro item que precisa ter, para eu comunicar com qualidade, eu preciso repetir. Você precisa repetir isso, né? Por exemplo, quem nós somos como igreja, a Onda Dura é uma igreja bíblica acolhedora e extraordinária. Igreja bíblica acolhedora e extraordinária. Me pergunta quantas vezes a gente repete isso. Nós somos o quê? Uma igreja bíblica acolhedora e extraordinária. Gente, qualquer um que foi perguntado vai responder, uma igreja bíblica acolhedora e extraordinária. Porque tu repete isso, tu repete. Tu vai tornando aquilo palpável, vai tornando aquilo real. E aí você vai repetindo uma vez, vai repetindo outra vez, você já internaliza, e aí é o último processo da boa comunicação, é a internalização dos conceitos que você quer. Você precisa deixar a missão clara e fazer com que as pessoas entendam aquilo e vivam aquilo. Então, quando eu vou decidir, por exemplo, né, algo, poxa, pessoal, como é que a gente vai fazer a recepção das crianças? Nós somos uma igreja acolhedora. Né? Então, isso vai reger a forma como a gente vai agir. Então, a gente vai acolher, vamos abraçar, vamos trazer para dentro, vamos fazer assim, fazer assado. Por quê? Porque eu já tenho internalizado o meu conceito. Quando eu vou fazer o material, eu penso assim, nós somos uma igreja bíblica. Então, o nosso foco é pregar a palavra de Deus. Nós buscamos e prezamos pela qualidade do ensino, porque nós somos uma igreja bíblica. Quando eu vou fazer um evento, pensa assim, eu vou fazer um evento, eu quero glorificar a Deus, eu quero ser extraordinário, glorificando a Deus, eu vou fazer com qualidade, eu vou fazer com excelência. Por quê? Porque eu sou uma igreja extraordinária. Então isso vai mudando e vai sendo transformado a forma como eu vejo e como eu acho. Então a comunicação é fundamental para que você faça as coisas acontecerem no seu ministério. Bom, eu usei aqui o modelo do Kinder, né? Eu vou resumir bastante aqui, tá? Tem bastante coisa que eu poderia falar a respeito disso, mas vou só dar uma passadinha aqui para vocês entenderem. A nossa missão é auxiliar famílias na missão de serem iguais a Jesus para manifestarem a glória de Deus, ser um ministério bíblico, acolhedor e extraordinário. Aquilo que eu falei, que a minha missão precisa estar aliada à missão da igreja. Só quero pegar um item aqui que eu acho que é bem fundamental e rege muito a forma como nós vivemos igreja. Nós entendemos como igreja que a missão do Ministério Infantil é auxiliar a família. O que isso difere de algumas missões, né? Talvez você pense diferente e ok, não tem nenhum problema com isso, mas se você é da Onda Dura, essa é a forma como nós pensamos. A nossa missão é auxiliar, porque o papel de evangelismo, discipulado, cuidado e ensino é da família. A nossa missão como ministério é auxiliar a família nesse papel que é dela. É a família que discipula, é a família que ensina, é a família que educa. E nós, como igreja, damos as ferramentas e auxiliamos, instruímos a família a fazer aquilo que o papel é dela. Então, como igreja, nós preparamos tudo para facilitar o caminho da família a atingir aquilo que nós entendemos que é a missão dela. Então, por exemplo, nós produzimos conteúdos para a família, temos seminário para pais, temos livros de discipulado, temos materiais que nós encaminhamos, porque esse é o nosso papel. Nós não entendemos que é papel do Ministério Infantil, né, ensinar de forma plena. A gente vai auxiliar, a gente vai dar um fio condutor,
A gente vai tocar para o pai, ensinar, estimular o pai. Vai, pai, faz o teu papel, né? Ensina, olha aqui, eu tenho esse conteúdo, vamos fazer juntos. Vem, eu te ajudo. Entende? É nesse sentido que nós trabalhamos, né? Nós não entendemos que é saudável quando o ministério assume para si toda a responsabilidade. Nós somos os pastores das crianças. Nós é que ministramos as crianças e aquilo que nós ensinamos é o que vai ser. Nós é que discipulamos as crianças. É aqui que elas têm experiências com Deus. Nós não entendemos que isso é saudável, né, para a estrutura e a dinâmica familiar. Nós entendemos que é papel da família fazer isso. Então, como ministério, nós vamos fazer de tudo para que os pais cresçam e manifestem a glória de Deus na casa deles. A gente quer que as famílias sejam um lugar da glória de Deus manifesta, transformação, salvação, conversão. É esse o nosso desejo, né? Mesmo as famílias, por exemplo, as crianças que os pais não são cristãos e que frequentam a nossa igreja, nós ainda assim estimulamos. Mandamos conteúdo, mandamos evento, coisas para fazer em casa. Olha, leia com seu pai, leia com a sua mãe, porque a criança também pode, através daquilo que ela leva de material, também evangelizar o seu pai e a sua família. Então, essa é a estrutura, essa é a nossa missão. E nós temos o desejo de sermos um ministério bíblico, acolhedor e extraordinário. Então, essa é a missão do Kinder. A nossa visão é Deuteronômios 6, do 1 ao 19. Ele é o texto do Shema. Não sei se você sabe o que é o Shema. Ele é um texto base, né, dos judeus para o ensino das crianças. E é muito importante porque ele vai determinar a forma, a metodologia de ensino. O nosso desejo é que esse Shema, essa determinação de Deus reja a família e reja aquilo que nós fazemos. Então, ele vai ali falando, a partir do versículo 4, ele diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A gente entende que nós conseguimos, como ministério, atingir a vontade plena de Deus quando nós declaramos e fazemos com que as crianças compreendam que Deus é soberano sobre tudo. Ele é o único Deus, não há outro além dele, né? Então, esse é o nosso objetivo. E aí diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Ensinarás aos teus filhos, olha a visão da família. Ensinarás aos teus filhos e delas farás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, é o discipulado contínuo, né? Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ou seja, aonde você estiver. Né? É o discipulado integral, nós cremos no discipulado integral, que a criança vai em todos os momentos refletir a glória de Deus. Então essa é a visão que nós temos para o nosso ministério. Esse texto é super conhecido, todos os mestres sabem que esse é um texto, toda vez que a gente faz alguma coisa, isso é muito falado, então é algo que todo mundo sabe aonde nós queremos chegar, ou qual o nosso desejo. E os nossos valores são esses três, os valores são as ferramentas pelas quais a gente faz a nossa visão e a nossa missão se unirem e atingirmos esse objetivo, que é discipulado familiar, ensino doutrinário e as boas memórias, né? A gente pensa que a criança precisa ter boas memórias do Ministério Infantil, ela precisa, na linguagem dela, através do lúdico, da brincadeira, daquilo que ela vive, das experiências que ela vai ter com o Espírito Santo, tudo aquilo que ela vive ali no Ministério Infantil, precisa marcar ela para o resto da sua vida. A gente acredita no ensino doutrinário, que é importantíssimo que a criança entenda, para que quando ela crescer, ela possa viver de forma plena aquilo que ela aprendeu, e principalmente no ensino e no discipulado familiar. Por isso que a nossa missão é auxiliar as famílias. Então, assim, esse é o modelo que nós temos para o Kinder. Como esse modelo foi construído? Esse modelo foi construído em unidade com o nosso pastor local. Inclusive, os valores, quem estabeleceu foi o próprio Lipan. Ele falou, olha, esse é o valor, ensino familiar, ensino doutrinário, discipulado familiar e boas memórias. É assim que eu quero o Ministério Infantil. Ele estava ali na gênese daquilo que nós fazemos. Ele que gerou. Óbvio, o coração dele vai estar voltado em fazer com que isso aconteça. Então, nós precisamos andar em unidade com a nossa liderança. Bom, falado sobre tudo isso, muitas coisas, né?
Muita coisa para pensar e talvez sua cabeça tenha dado uma bugada, mas aí eu quero passar a aplicação dessa aula fundamental. Primeiro, você precisa, se você ainda não tem, estabelecer a missão, a visão e os valores do seu ministério. A minha recomendação é que você converse com o seu pastor. Eu até coloquei ali no item 4, mas poderia ser até no item 1. Talvez você, ao ouvir essa aula, pensou, poxa, tem coisas que eu preciso ajustar. Se você já é da onda dura, você já tem a missão, você tem os valores, mas você ainda não sabe exatamente como o seu pastor quer aplicar isso. Então, é momento de você marcar uma conversa. Marque aí com o pastor, com a esposa do pastor, enfim, com a pessoa que lidera, assim, né, o ministério infantil. Talvez você não tenha uma liderança pastoral no ministério, mas, assim, com a pessoa que está à frente da igreja. Você precisa marcar e conversar sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Sobre a missão, sobre os valores, sobre como você enxerga o ministério, o que a pessoa sonha. Pergunte para o seu pastor como ele tem sonhado com o ministério infantil. Né? Dê oportunidade de ouvir o que ele gostaria, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e o pastor tem outra perspectiva sobre aquilo, a gente precisa alinhar para onde a gente vai. Né? Segundo item, você tem o manual do voluntário? Caso não tenha, desenvolva um. Né? Coloque ali no manual do voluntário desde horários, como funciona, quais são as regras para entrar, quais são as regras para sair, quais são as condutas que a pessoa precisa ter para estar ali. Eu até vou colocar alguns modelos e coisas ali nos arquivos, você pode usar como modelo, enfim, fica a seu critério. Mas, assim, tem um manual. A pessoa precisa chegar e ela precisa saber aonde que ela está pisando, né? Como é que ela tem que se comportar naquele novo ambiente. Terceiro, monte um organograma. É importante que isso seja visual, né? Se você conseguir montar um organograma visual, vai ser bem importante. O organograma é aqueles itenzinhos que você vai colocando. Fulano, eu sou a líder, o fulano daqui, responsável por tal coisa é o fulano. Então, assim, para que a pessoa olhe e visualize a quem ela presta contas e como que as coisas funcionam. Né? Converse com o seu pastor. Aí eu te coloquei no item 4, mas eu já tinha puxado no item 1, né? E nessa conversa também, peça a confissão de fé da sua igreja, né? Peça aí, poxa, eu quero saber a confissão de fé. Você que é da onda dura, pegue a confissão de fé da onda dura e olhe, dê uma olhada, veja, você concorda? Você entendeu? Você já é membro da igreja, você passou meio de largo, não pensou muito sobre isso? É o momento de você olhar profundamente a confissão de fé da sua igreja e comunicar isso à equipe. E o item 5, pense em estratégias para comunicar todas essas coisas que nós conversamos à sua equipe, para que a sua equipe possa andar com você no mesmo coração, na mesma missão. E todos aqueles problemas, aqueles 10 problemas que a gente listou aqui, eles sejam sanados, porque você ajustou a sua comunicação com a equipe. Bom, essa é a nossa segunda aula e eu quero dizer para você que se você já caminhou aqui, já fez o ajuste da sua visão, já fez o ajuste da sua organização, esse é o momento de você compartilhar. E aí nós vamos passar para a terceira aula, que é o compartilhamento dessas coisas com a sua equipe. A minha dica é que você marque um dia com a sua equipe. Se você quiser mostrar aula, você pode mostrar, ou você pode você mesmo trazer essas duas aulas em forma de palestra, em forma de ensino, enfim, como você achar melhor. E aí, a partir de agora, nós temos as duas outras aulas que vão ser para você ver com a sua equipe e compartilhar. É um prazer estar com você. Te aguardo para a terceira aula.